Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo civil, turma 02, né? Segunda etapa do processo civil. E o tema da aula de hoje é ação monitória, conforme nós havíamos já dito, né? Tivemos um interregno aí de uma semana sem aula em função do feriado da segunda, e aí agora eu fiquei de gravar para vocês essa aula, né, que diz respeito a essa segunda agora, dia 8, né? Dia 8. E, bom, nós iniciamos o nosso primeiro bate-papo de uma hora, mais ou menos, que deu uns 40 minutos, 45 de aula, líquidos, né? Uma discussão bem rápida, mas ao mesmo tempo bem esmiuçada sobre a ação monitória. E nós fomos no artigo 700 e terminamos no 701, não é? É importante também, já que essa aula é gravada, a gente fazer um certo apanhado daquilo que nós já dissemos nas aulas passadas. Eu não vou entrar nesse tema, tá? Mas eu quero dizer para vocês que nós iniciamos aqui, eu coloquei, para que fique organizado, o tema da nossa disciplina é procedimentos especiais, não é? Pessoal, é CPC 3, tá? Desculpe. Então, a terceira etapa, procedimentos especiais, e nesses procedimentos iniciais nós iniciamos a aula explicando a diferença entre procedimento comum e procedimento especial. Em seguida, desculpa, em seguida nós fomos para a explicação sobre o procedimento especial mais famoso, que é o da Lei 9.099, né, o juizado mais famoso, e em seguida nós passamos, posteriormente, a explicar o juizado da Fazenda Pública. Lembrando que existem leis aqui que dizem respeito a esses procedimentos. Que leis são essas? Que leis são essas? Bom, nós temos a 9.099, que todo mundo conhece. Aí em seguida nós temos o Juizado Especial da Fazenda Pública, que se aplica só aos estados, municípios, aí Distrito Federal, né, porque ele tem aquela forma de, ele é um híbrido de estado com município, lembrando que Brasília, né, pode ser dividido em municípios, Distrito Federal, e territórios também que integram a União e que tem natureza de autarquia, uma autarquia especial. E aí no caso, esse Juizado Especial da Fazenda Pública, estados e municípios, Distrito Federal e território, estados e municípios a gente grava, né, é a Lei 12.153 de 2009, nós já lemos ela na sua integralidade na classe. Em seguida, nós passamos a estudar a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública da União. Mas, na verdade, essa lei, vocês já sabem, que ela não rege só a questão do Juizado Especial da Fazenda Pública da União. Ela rege também, ela tem disposições que se aplicam à lógica do Juizado Especial civil e criminal que corre na Justiça Federal. Então vamos lá, são 3 níveis. União, Estado, Município. Estado e Município tem lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, que está bem aqui, né? E tem o procedimento civil e criminal da Justiça, né? Os procedimentos especiais dos juizados, que aí tem a Lei 9.099. No âmbito federal, nós temos a Lei 9.099 incide também, porque ela é grandona, só que ela é cortada por disposições da Lei 10.259 de 2001, tanto do ponto de vista da Fazenda Pública, quanto do ponto de vista do procedimento que não diz respeito à Fazenda Pública, né? Que não envolve dinheiro público. E aí, pessoal, portanto, nós temos isso aqui que nós podemos nomear como microsistema dos juizados especiais. Beleza? Não esquece. Por que microsistema? Porque diz respeito só à lógica desse procedimento que corre nos juizados especiais. Microsistema porque uma lei ela interfere na outra, dependendo da disposição. Existe uma confluência entre essas leis e a lei mamãe é a lei 9.099 de 95, tá bom? Então, beleza, já entenderam tudo, deu 4 minutos já de explicação a respeito disso. Nós passamos agora para a ação monitória propriamente dita. O que eu falei para vocês de ação monitória? Eu trabalhei no âmbito da ação monitória tanto do ponto de vista entre particulares, quanto do ponto de vista em que havia um particular de um lado, né, normalmente como a pessoa que requer o pagamento, que peticiona para que o ente, União, Estado, Município, no caso foi Estado, né, Estado, Município, pagasse uma dívida que tivesse supostamente com esse particular. Esse particular normalmente era a empresa, tá? Mas às vezes pessoa física também. Empresa que eu digo pessoa jurídica, não vamos esquecer. Olha, não se embanana com aquele negócio de conceito de empresa, do direito comercial. Ah, empresa é atividade.
não é, a empresa não é o empresário. Eu sei, mas aquilo é só pro âmbito do direito comercial, tá, gente? Na prática não tem relevância nenhuma de você ficar com esse discurso. Bom, ação monitória, então, o que que é? Ação monitória é quando eu quero pegar um dinheiro, fazer alguém me pagar, fazer alguém adimplir uma obrigação contratual, fazer alguém entregar algo para mim, e aí no caso a pessoa não cumpriu com o prazo dela, que estava especificado no título extrajudicial, ou mesmo no título judicial, né? Vamos trazer isso para uma linguagem mais comum. Quem não tem título executivo, quem não tem um papel, ou seja, uma abstração, vamos dizer assim, pode ser um papel físico ou pode ser algo no, né, com um carimbo aí que dê validade a uma instituição, né, algo que dê validade a um documento virtual. Quem não tem esse título passível de execução pode entrar com um procedimento especial da ação monitória para que o potencial devedor seja condenado a cumprir aquela obrigação, barra pagar aquele dinheiro, ou barra entregar aquela coisa. Então, qual é o objetivo desse procedimento especial chamado ação monitória? O objetivo desse procedimento é: eu quero que fulano cumpra uma obrigação, dinheiro, entrega, obrigação de fazer ou não fazer, em relação a mim. E eu não tenho título executivo. Pode ser que eu tinha, mas o título executivo prescreveu. Passou um prazo, eu dormi, me ferrei. Então eu tenho que entrar com a monitória para passar por um processo que é um híbrido entre o processo de conhecimento e um processo executivo, né? Ora, gente, então se você não tem meios de executar um título, porque aquele título não tem mais eficácia executiva, você tem que seguir o procedimento da ação monitória para que você consiga entrar no patrimônio da pessoa ou obrigar ela perante a jurisdição estatal a fazer alguma coisa para você que você quer. Entenderam? Então o que é ação monitória? É uma chave para você dialogar com o Estado para que ele mande alguém fazer aquilo que você quer que ele faça. Agora, claro, aquela pessoa vai fazer aquilo ou por uma obrigação legal ou por uma obrigação contratual, né, gente? Não precisa nem falar isso, mas assim, às vezes demora para a ficha cair, tá? Direito é isso, obrigação legal contratual. Nesse caso, em regra, a obrigação é contratual, tá bom? Em regra. Bom, duas hipóteses. Ou você tinha o título e dormiu, o título então não tem mais eficácia executiva, cheque prescrito, por exemplo. Ou você não tem o título e aí você quer que haja a formação de um título judicial que já vai entrar no patrimônio da pessoa. A ação monitória é isso. Só que então, para você fazer jus à ação monitória e não ter que seguir o procedimento comum, que é enorme, que é grande, que demora, significa que você tem que ter uma prova muito foda, entendeu? Você tem que ter uma prova robusta. Se você não tiver uma prova robusta, significa o quê? Significa que você, de alguma maneira, vai ter dificuldades, né, de demonstrar aquilo de pleno para o juiz, né, para a autoridade judicial como um todo. Então, nesse caso, você não tem meios de seguir esse procedimento. Então, vamos ler os artigos de uma maneira bem rápida, as partes mais importantes para que nós entendamos. Então, a ação monitória pode ser proposta, eu separei aqui, tá? Artigo 700 a 702 do CPC. Não preciso nem falar, né, gente, mas vou colocar. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em provas escritas, sem eficácia de título executivo, ter direito exigido do devedor capaz. Então, ó, o que exige? Requisito, devedor capaz, prova escrita que não tem eficácia de título executivo. Porque se tiver eficácia de título executivo, você não tem interesse processual, pô. Não vou mais falar sobre isso com vocês. Não tem interesse processual, tá tudo resolvido. O que precisa então? Bom, o que você quer com a sessão monitória? Está aqui, esses 1, 2 e 3. Você quer de obrigação de fazer ou não fazer, entregar coisa fungível e infungível, substituível e insubstituível, né? De bem móvel ou imóvel e o pagamento de quantia de dinheiro. Beleza. Aí o parágrafo 1º diz que a prova escrita pode ser a prova oral que você fez virar escrita por produção de prova antecipada, tá? É isso que é o 381, é o procedimento para você redigir o escrito aquilo que era oral. Beleza. Porque aí entra nesse conceito de prova escrita, né? Entendeu? Entendeu? O pulo do gato?
O 2, petição inicial incumbe ao autor explicar conforme o caso. Aí está dizendo aqui que na petição inicial é um requisito, que você, conforme o caso, vai ter que falar, vai ter que colocar o quanto que a pessoa está te devendo, Estado ou não, Estado particular, pessoa física ou jurídica, quanto é que ela está te devendo, memória de cálculo. Por quê? Para não enrolar. É para não enrolar, gente, é simples. Aí a segunda questão, o valor atual da coisa reclamada, né? Atualiza esse valor para dar celeridade, por isso é um procedimento especial, porque senão vira procedimento comum, enrolação. Né? Demora, enrolação que eu digo, demora, né? O conteúdo patrimonial de discussão, proveito econômico, até porque isso aqui, o conteúdo patrimonial de discussão, o proveito econômico perseguido, é uma maneira de dar celeridade, né, papum, e ao mesmo tempo também de você definir o valor da causa, né, claro. Parágrafo 3º. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista nos parágrafos 2º, incisos 1 a 3. Claro, eu acabei de falar aqui, né? Esses 3 serão inclusos aí para fim de você chegar ao valor da causa, conforme aqueles artigos iniciais do CPC, tá? Que datam o valor da causa também. Aqui, além das hipóteses 330, a petição inicial... para lá. Não se embanana. Além das hipóteses 330, requisitos da petição inicial. Além dos requisitos da petição inicial tradicionais, vamos ler assim. A petição inicial aqui, dessa ação monitória, será indeferida quando não atendido o parágrafo 2º deste artigo, quando o danado não especificar de maneira firme qual é o valor da importância devida. O que ele quer, pô? O que ele quer? Qual é o valor daquilo que ele está falando? Até porque para já calcular os honorários, etc., né? Porque o negócio vai rápido. Vamos lá, pessoal. Então, além desses requisitos tradicionais da petição inicial, você tem que colocar, não esqueça, ele falou de novo para você, não esqueça, você tem que colocar o valor perseguido, certo? Ou o valor da coisa envolvida. Porque se for, por exemplo, entrega de alguma coisa, a obrigação de fazer ou não fazer, fazer o quê? É um quadro, qual seria o valor do quadro? Qual seria o valor do contrato envolvido, né? Coisa fungível e infungível, qual o valor do móvel, qual o valor do imóvel? É estimativa, mesmo que seja estimativa. Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimará para querendo emendar a petição inicial. Tá, gente, isso aqui é só se houver dúvida sobre a idoneidade da prova documental. Se houver dúvida, vai ser o quê? A gente vai abrir um pequeno incidente, né? Vamos abrir um pequeno incidente e aí esse incidente para saber se essa dúvida sobre a idoneidade documental, no caso, é o próprio juiz, né? Que ele olha a prova documental e fala, meu amigo, isso aqui pela monitória não vai rolar. Por quê? Porque essa prova está muito estranha. Eu acho que não vai rolar. Então é o seguinte, vai precisar de uma produção probatória maior. Eu não vou marcar audiência, nada. Eu vou mandar para a Justiça Comum. Então, olha, fulano, vou mandar para a Justiça Comum, porque eu acredito que lá você vai ter meios de construção de prova que são aptos. O procedimento especial aqui não vai ser, você vai se danar. Então o juiz ele dá uma oportunidade do cara não se ferrar, entendeu? Então o juiz está sendo parceiro dele nesse sentido, sem romper com a questão da equidistância das partes, né? Mas você abre no fundo um incidentezinho, né? Só que esse incidente você não paralisa o processo, você manda a petição de volta para o cara e fala, olha, você não quer adaptar isso para o procedimento comum, aí deixa de ser monitória, porque senão você pode ser que você dance. Claro que o juiz não vai colocar isso. Ele vai só fundamentar o parágrafo 5º, intima a parte para querendo emendar inicial, adaptando ao juiz comum, tendo em vista a idoneidade da prova documental, né, a dúvida acerca da prova documental, etc. É como se fosse um incidente. Beleza, vamos seguir. É admissível a ação monitória em fazenda pública, vocês já sabem, tanto que nas varas da fazenda pública onde eu trabalhei, existe lá a questão da ação monitória, e a ação monitória ela corre solto lá, no sentido de que é uma das demandas mais frequentes que se existe em função dos municípios do interior, né? Mais do que os estados, os municípios que acabam aprontando aqui no interior do Amazonas a respeito do não pagamento de credores, né? Todo mundo já sabe por quê. Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Ou seja, no fundo ele está querendo dizer o seguinte, olha, você admite citação por oficial e por edital, porque é claro que por carta com aviso de recebimento todo mundo sabe que é assim que funciona, né? Por aquela questão de e-mail, aquela questão de cadastro que já existe na justiça, intimação, citação eletrônica, todo mundo sabe que existe. A questão aqui é o edital e o oficial de justiça. Que você fala, pô, mas o edital e o oficial de justiça vai atrasar. Mas aí comporta, tá? Isso foi uma opção do legislador, vamos discutir. Então, todas as modalidades de citação, né, admite-se citação, tá bom? Gravem isso. Que na prova pode cair intimação.
701, gente. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento. Ou seja, não sendo evidente, ele não expedirá o mandado. Aí o que ele vai fazer? Ele vai aqui na fundada dúvida. Não é? Havendo dúvida fundada, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental. Então, se ele já não chegar mandando o ciclano pagar em face de quem a ação foi proposta, ele vai lá falando, olha, tenho dúvidas sobre o documento, é melhor adaptar a tua petição e ir para o procedimento comum, tá? É isso que ele vai fazer. Às vezes o procedimento comum quem rege é o próprio juiz, tá? Não tem um juizado especial das ações monitórias. Não existe isso, gente. Corre na mesma vara que corre as outras. Só que os requisitos da petição inicial são diferentes. Aí que está um procedimento especial. Os requisitos da petição inicial são diferentes também. Aí você tem que readaptar a petição inicial, senão você vai fazer bobagem. Então, sendo evidente o direito do autor, ou seja, qual é o requisito, então, para que sua petição inicial seja processada? São os requisitos dos 330, não é? Mais os requisitos que estão dispostos no parágrafo 2º, parará aqui, ó, não preciso nem falar nada, né? Tará, isso aqui, do parágrafo 2º, ó, tá aí, mais o fato de que seja, através disso, da prova documental escrita que você juntou, que o seu direito seja evidente. Então o juiz expede o mandado de pagamento, ou seja, ele já vai chegando com o pé na porta no patrimônio, não é? Ou na esfera de disposição do direito da pessoa em face da qual você ajuizou. Então ela fala, olha, paga o cara, entrega a coisa ou executa a obrigação de fazer ou não fazer. Você tem 15 dias para cumprir isso, sob pena de pagamento, né? Para o cumprimento. Sob pena de você, de repente, pagar uma multa moratória, além de você também ter que pagar de imediato os honorários advocatícios 5% do valor da causa. Então, no fundo, o que o juiz fez aqui no 701, gravem isso, que é o mais importante da aula, tá? Uma das coisas mais importantes. No fundo, ele já deu para você meio que um título judicial, pô. Não é? No fundo, ele não fez uma sentença, tá? Isso aqui não é uma sentença. É uma decisão. Por meio dessa decisão, você expede o mandado de pagamento. Pá! Então, assim, no fundo, ele confere uma eficácia executiva ao tal do título que você tem, ou a prova escrita que você tem. No fundo é isso. Entenderam? É complexo, eu sei. Mas olha só. Você juntou a prova escrita com os requisitos da petição inicial, o cara não te pagou, o juiz se convenceu, ele te dá uma decisão judicial autorizando você a entrar no patrimônio da pessoa, mandar o fulano fazer, sob pena de pagamento de astreintes, que é a multa combinatória, que é a multa por descumprimento de obrigação judicial. E aí o que acontece? Você tem 15 dias para pagar aquilo, a pessoa, em face de quem você ajuizou. E aí ela ainda vai pagar os honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa. Então é muito legal você, como advogado, você acaba ganhando dinheiro bom, se não for embargado, tá? O embargo é o 702. Embargo é recurso? Não, não é recurso. O embargo tem natureza contestatória, né? Uma petição impugnativa, a gente pode colocar assim. Então é 5% o valor da causa, os honorários advocatícios, sobre o valor da causa. Por isso que você no parágrafo 2º lá teve que falar. O réu será isento do pagamento de custas se cumprido o mandado no prazo. Ou seja, custas significa que ele vai pagar taxa judiciária, não é honorários, tá? Não é honorários. Parágrafo 2º. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 702, observando que couber o título 2, Pessoal, olha o caráter danado do parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz o seguinte, olha, era uma decisão judicial, mas, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos, essa decisão judicial vira sentença. Né? Por quê? Porque ela forma de pleno direito o título executivo judicial. Ora, como é que você faz um título executivo judicial? Em regra, você faz por sentença. Mas qual é o conceito de fato da sentença? Sentença é a decisão que extingue o processo ou fase processual. Entendeu? Então, sentença é uma espécie de decisão judicial. Já falamos isso no semestre passado. O que é importante nós dizermos aqui para vocês é o seguinte, que essa sentença ela tem uma eficácia suspensiva, não é? E ela vira um título executivo judicial, depois desse prazo de 15 dias, ou seja, quando não apresentados os embargos. E quando não pago, né? Não realizado o pagamento, não apresentados os embargos, vira um título executivo judicial. É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput, quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Tá bom. O que ele falou aqui?
Se é cabível a ação rescisória, significa que é uma sentença, porque você formou um título judicial definitivo, não é? E aí, para você rescindir esse título judicial definitivo, transitado em julgado, você precisa de uma ação rescisória. A ação rescisória é aquilo que marca, não se embanando agora, tá? Porque vocês vão aprender isso depois. Marca a diferença entre a coisa julgada e a coisa soberanamente julgada. A coisa julgada é o trânsito em julgado da decisão, beleza. Mas aí tem um prazo de 2 anos da ação rescisória. Depois desses 2 anos é a coisa soberanamente julgada, tá bom? Qualquer coisa volta a aula aí pra você entender. Bom, aí você formou o título executivo judicial, a partir daí é cabível a ação rescisória. A ação rescisória tem os seus requisitos próprios, tá? Que autorizariam o peticionante da ação rescisória, a pessoa que é a juíza da ação rescisória. A ação rescisória não é recurso, tá? É um meio autônomo de impugnação de uma decisão judicial. E aí tem os requisitos próprios para você desconstruir. Por exemplo, juiz impedido, etc. Por aí vai. Corrupção. Sendo a ré fazenda pública não apresentados embargos, aí vai entrar na questão da remessa necessária, tá? O 496 é a remessa necessária. Quem quiser ler aqui o 496, leia agora, porque isso cai em prova, tá? Tem gente que acha que é muito inteligente porque decora isso aqui. Em 1.000 salários mínimos, não precisa fazer remessa. Entendeu? 500 para o Estado e capital de município, não, capital de Estado também não precisa. Aí o cara acha que é muito inteligente porque ele decora 1.500, direito tá cheio de figura assim, né? Decoradores de artigo que acham que existe uma inteligência por trás dessa leitura. Isso é coisa de pombaleza, né? Claro que quando você trabalha com isso, naturalmente você decora, tá bom? Aplica a seção monitória no que couber o 916. Já falei para vocês que o 496 é a questão da remessa necessária. E o 916 também coloquei aqui para vocês, ó. Cadê o 916? Está aqui. Esse aqui, ó. Cadê? Peraí que eu colei também aqui. Tá mais para baixo, tá aqui. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito exequente, o comprovado depósito. Isso aqui é questão de execução. Você pode parcelar, lembra que foi a modificação do CPC de 2015? Foi justamente isso. Vocês entraram no CPC de 2015, talvez vocês não comparem tanto, né? Mas é justamente isso. É que você pode fazer com que o pagamento seja parcelado, né? O brasileiro não parcelou sua vida já? Está devendo cartão bemol, está devendo o Carrefour, né? Parcelou, agora ele vai parcelar também e vai dever para a justiça, entendeu? É aquela lógica, né? Tá muito caro viver no Brasil, então o pessoal está parcelando a vida. E aí, né, o sistema financeiro nacional tem esse problema, né? Não é à toa que metade da população está com um problema, da população aqui no Amazonas está com problema de... A culpa não é da população, pô. Quando 50% da população está em dívida, não consegue pagar, porra, essa regra então tá errada, gente. Como é que pode, pô? 50% da população está no Serasa. Então tá errado esse, agora deve até mais. Tá errado, pô. O Serasa então tá errado, porque se uma regra que não vale para 50% da população não tá certa, não é? O Ciro Gomes diz que quer resolver isso aí, e eu vou te falar que eu acho que ele conseguiria. A ideia dele foi boa, né? Se não me engano, até o Bolsonaro pensou também, né? Depois, em seguida. Só que não quer levar crédito, né? Mas a verdade é que é uma ideia boa do Ciro Gomes. Bom, não sei se é execuível, mas assim, é boa. A questão é o seguinte: você deposita 30% mais as custas, que são as taxas judiciárias e os honorários do advogado, e o resto você parcela lindamente, igual o cartão bemol, tá bom? E aí você parcela aqui, e aí tem a correção monetária, tal, de 1% ao mês, né? Juros de 1% ao mês, mais correção monetária, que normalmente já é a Selic, né? Que já engloba os dois, a correção mais os juros. É o índice Selic. E aí, gente, então vocês entenderam que o 916 é essa questão de se você quiser pagar e parcelar o resto, pode mandar bala, né? Desde que você não crie problemas. Já vai resolvendo aqui, a gente depois se entende. Então, entenderam que o 916 é questão de execução, né, de pagamento. Né, pagamento, execução do tal do título executivo judicial. Você executou, mas tem um pessoal que mesmo assim fresca, não paga. O pessoal não paga. E aí o que acontece? A lei falou, olha, se tu for bonzinho, tu pode parcelar, tá bom? É isso que ela quis dizer. Se o cara tiver duro, né, mesmo assim ele não vai fazer isso. Independentemente da prévia segurança do juiz, o réu poderá, por os próprios autos, no prazo previsto em 701, 15 dias, propor os embargos da ação monitória. Pessoal, esses embargos da ação monitória, portanto, não precisam de garantia do juízo, já falei na outra aula para vocês.
E aí, o que você pode alegar nesses embargos à ação munitória? Primeiro, se você entrou com os embargos funcionam como uma contestação na prática. Eles tornam problemático aquilo que então estava resolvido. Entenderam? Entrou com os embargos, você não tem mais título executivo judicial. Lembra que lá está falando o seguinte: se o cara não entrar com os embargos, o título aparece. E o cara não pagar, o título aparece. O cara não entrou com os embargos, o cara não pagou, o título aparece. Tá bom? Título executivo judicial. E aí também, a partir daí, é cabível a ação rescisória. Aí, no caso aqui, ele entrou com os embargos da ação monitória. Aí o que acontece? Aqui que você pode alegar dentro dos embargos. É matéria passiva de alegação de defesa no procedimento comum. É a mesma coisa, é uma contestação, cara. Eu te falei, entendeu? Então não tem erro. Então o que você pode alegar nos embargos é tudo que você poderia no procedimento comum. Quando o réu alegar que o autor pleiteia a quantia superior devida, fala, ó, você falou que o cara está cobrando mais, você fala quanto. Não fica falando, olha, o que eu peguei de processo isso, o cara fala, não, está cobrando a mais. Quanto, meu filho? Quanto que ele está cobrando a mais de você? Porque fica enrolando a gente e atrapalha, né, o raciocínio. Não apontado o valor correto no apresentado demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados. Pega. Não fez o teu trabalho, o que eu vou fazer? Rejeito e te ferra. Paga o processo e pronto. Paga com o título executivo judicial formado, né? E aí o cara já vai poder entrar com a execução de maneira direta no patrimônio da vítima. Se houver outro fundamento, os embargos serão processados em relação a esse outro fundamento, né? Mas se só falar, tá cobrando a mais de mim, fala quanto? Não falou? Então rejeito liminarmente. Eu, como juiz, rejeito liminarmente. Essa é a ideia, né? A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão. Claro, né, gente? Os embargos têm eficácia suspensiva. Ele funciona como se fosse uma contestação. Imagine que fosse uma petição inicial com uma tutela antecipada. Pô, a tutela antecipada já chega pegando, né? E aí o que acontece? Na contestação, é como se a contestação tivesse uma eficácia suspensiva da tutela antecipada. Aí já devolve de novo. Ou seja, a coisa corre sem nenhuma eficácia executiva. Então, os embargos suspendem a eficácia da decisão lá de cima que eu falei para vocês, tá? Decisão aqui, não esqueçam, pessoal. Tá aqui. O juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento. Essa decisão aqui. Tá vendo que ele não chamou de sentença? Ele não chamou de sentença. Seria uma sentença a partir daqui. E o sintoma de que é uma sentença é cabível a ação rescisória. Bom, na ação monitória admite-se a reconvenção. Falei que é igualzinho uma contestação, né? Lembrando que a contestação e a reconvenção vão na mesma peça agora. O autor será intimado para responder também no 15 dias, questão da paridade de armas, todo mundo sabe disso, né? O princípio da paridade de armas. Se você tem 15 dias para o cara apresentar embargos, para responder aos embargos, o próprio cara que entrou com a ação monitória vai ser 15 dias também, pô, né? A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartados, se parciais, constituindo-se em pleno executivo judicial. Claro, se embargou só uma parte, o resto significa que é parcela em controvérsia. O que é parcela em controvérsia, eu já vou mandando você pagar. Então, constitui o título executivo judicial em relação àquilo que você não impugnou, pô. Isso aí é óbvio. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartados, se parciais. Isso aí. Autuar em apartado é uma lógica quando era tudo físico, né? Agora você vai ter que criar um outro processinho, vai ser um outro arquivinho e ficar lá no sistema, tá bom? Aí cria uma outra autuação. Outro número. Rejeitou os embargos, constitui de pleno direito o título executivo. Já vou entrar aqui na parte do execução de título judicial, tá? Contra o fulano. Título 2 do livro 1. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Não falei para vocês que é igual ao procedimento comum? É igual uma contestação, vai gerar uma sentença, e essa sentença que acolhe ou rejeita os embargos vai gerar uma apelação, certo? Cabível apelação. Apelação que é uma modalidade de recurso. Espécie de recursão, na verdade, né? Nós vamos estudar isso no CPC 5. Olha, vocês vão chegar bem lá, hein? Porque várias vezes eu vejo o pessoal com dificuldade no CPC 5. O pessoal está totalmente perdido. O juiz condenará o autor em ação monitória proposta indevidamente de má-fé. É normal, né? Propôs uma ação monitória indevida de má-fé, você vai ter que pagar, só que vai ser convertido em favor do réu, não é em favor do Estado. Entendeu? Multa de 10% sobre o valor da causa. Meu Deus do céu. Se for o valor da causa alto, porque não é o valor da condenação, é o valor da causa. É isso que dói, entendeu? E a multa, não se esqueça, uma multa da ação monitória de má-fé ajuizada vai para o réu, requerido. Não vai para o Estado, tá? Só se o Estado for o réu. O juiz condenar o réu de má-fé que opuser os embargos à ação monitória, o pagamento de multa de 10%. Olha só o danado. Se você opôs os embargos para enrolar o pagamento, você também vai ser condenado por má-fé, e no caso de má-fé, vai gerar uma multa de 10% que vai ser em favor do autor. Então, gente, é isso. Embargos de má-fé,
o autor ganha da ação monitória. A ação monitória de má-fé, o requerido ganha. E é isso, pessoal. Aqui nós encerramos a nossa aula, deu meia hora certinho, tá? Então estudem aí, dê uma leitura a mais desse artigo. Acho que a aula foi bem substancial. Encerramos a ação monitória. Próxima aula, nós vamos sobre a questão de execução de decisões judiciais que correm perante em face da Fazenda Pública, tá bom? Que dizem respeito à tramitação da presidência dos tribunais. Negócio bem interessante, vocês vão ver na próxima aula, eu vou falar bem devagarzinho para vocês. Um abraço a todos, não esqueça, segunda-feira nós temos 20 minutos, meia hora para tirar dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês aí, bons estudos.